Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é segunda-feira, 30 de janeiro. Eu sou Thaís Heredia. Vamos juntos, começando esta semana, pelas principais informações de economia no Brasil e no mundo. Ô, turma, segura e aperta os cintos, porque vai ser uma semana de muitos indicadores, muitos resultados divulgados por empresas, mas principalmente uma decisão em sequência de bancos centrais, passando pelo Brasil, Estados Unidos, Europa e Reino Unido, ou seja, os principais, aqueles que nos interessam, né, principalmente bancos centrais do Ocidente. Bom, aqui do Brasil, olhando sob a perspectiva do nosso Banco Central, a turma passou quase um mês ouvindo provocação, crítica, né? Então, chegou a vez do BC brasileiro falar. Vai ser a primeira reunião do Comitê de Política Monetária, de um Banco Central independente, de um governo Lula, portanto, atrai muita atenção. Mas a atenção aqui não é sobre a taxa de juros, porque a Selic vai continuar em 13,75% ao ano. Não há nem espaço, nem nenhuma perspectiva de que isso mude. A expectativa principal aqui é sobre o comunicado, os recados que o Roberto Campos Neto e companhia, seus colegas de direção de BC, o que eles vão dizer ao presidente da República, o que eles vão dizer aos discursos políticos contrários à independência do BC, contrários ao sistema de metas para a inflação, contrários ao nível atual da taxa de juros. Então, tem crítica do próprio presidente da República, mas também do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que criticou o patamar, chamou de anomalia o patamar atual da taxa de juros. Então, desde dezembro, quando veio a última reunião, que o Banco Central não fala oficialmente. Roberto Campos Neto chegou a dar uma ou outra declaração absolutamente diplomática dos discursos que estavam acontecendo, mas agora é para valer. Então, para não perder o caráter institucional, até porque nem deve, né? O Banco Central, a hora que ele abre mão da institucionalidade para falar, o bicho pega. De qualquer forma, eles não vão abrir mão de expressar preocupação. Primeiro, com decisões arriscadas sobre gastos públicos, né? Qual é o limite da parada? Tem limite ou não tem para as despesas públicas no Brasil? E segundo, aqueles debates que são completamente fora de propósito, que não só atrapalham a derrubar a inflação, como atrapalham a derrubar os juros, né? Porque se a inflação continua pressionada, os juros também têm que ficar lá em cima. Os alvos esperados pelo comunicado do Copom, entre eles tem a volta dos bancos públicos como indutor do crescimento, não só do Brasil, mas também dos países vizinhos, como a gente viu dos discursos de Lula na sua primeira viagem internacional, e o questionamento que foi feito sobre a credibilidade do Banco Central ou do sistema de metas para a inflação ou do nível de metas para a inflação. Isso tudo deve aparecer de alguma forma como fonte de risco para a convergência da inflação à meta, que está estipulada já para agora. Então, o que a gente pode perceber da comunicação do BC? Eles podem até abusar do economês, né, do banco centralês, que é a língua dos bancos centrais, mas a expectativa é que Campos Neto se posicione para mostrar que o Banco Central independente não se intimida do seu papel e da sua credibilidade diante de discursos e bravatas políticas, né? Esse vai ser o primeiro grande teste de um Banco Central independente no Brasil num processo de troca de governo. É agora que nós vamos entender como é que a banda vai começar a tocar neste novo ambiente. E o Banco Central brasileiro, do ponto de vista da política monetária, vai dividir espaço com decisão sobre juros nos Estados Unidos, na Europa, no Reino Unido, nessa super semana de BCs. Lá fora, o desafio está começando a mudar de cara, de combater a maior inflação em décadas, então já há uma percepção de que o pior já passou, e o risco de entrar em recessão. Essa é a batalha lá. Aqui é uma batalha de comunicação, de credibilidade, de institucionalidade. Lá fora é de fundamento econômico mesmo e de ambiente macroeconômico. E nós vamos explorar essas diferenças e o que esperar dessas reuniões e dessa comunicação nesta semana. Olha, antes da gente entrar nos temas aqui de macroeconomia, eu quero começar chamando a atenção para uma agenda política dessa segunda-feira, dia 30, que é super importante. Olaf Scholz, chanceler
primeiro-ministro da Alemanha, está no Brasil, vai ter um dia de agenda com o presidente da República, recepção no Itamaraty, com todo o protocolo diplomático internacional esperado, né? E a ser seguido com a visita de um chefe de Estado tão importante como o alemão. Ele já esteve na Argentina e no Chile e agora chega ao Brasil. A grande expectativa da chegada, a primeira coisa é a demonstração que shows dá, a legitimidade ou apoio internacional ao presidente Lula, né? Depois de tantos anos, desses últimos 4 anos, de uma briga acirrada do governo brasileiro, especialmente com a Alemanha, por causa do Fundo Amazônia, né? Os recursos que a Alemanha e Noruega, principalmente, durante anos transferiram para o Brasil para ajudar a combater o desmatamento e o desenvolvimento da região amazônica. Hoje temos a participação especial da nossa Priscila Yazbek, que agora é nossa mega VIP correspondente em Paris, vocês já sabem dessa novidade. E hoje, com o fundo de Torre Eiffel, ela aparece aqui no Money, agora não como alguém que está cobrindo a reunião do Fórum Econômico de Davos, mas já oficialmente no Money, como nossa correspondente de economia na Europa. Priscila, fala um pouco da expectativa para esse encontro de Olaf Scholz com Lula e os debates que vão acontecer. Daí falando sobre um dos principais temas, que é a recomposição dos recursos para o Fundo Amazônia. A ministra alemã de Cooperação já disse ontem em entrevista ao jornal Folha de São Paulo que o aporte deve ser de 200 milhões de euros, o que dá cerca de 1 bilhão de reais. Eu conversei com o professor Guilherme Casarões, da Fundação Getúlio Vargas, e ele disse que esse valor corresponde a quase metade, vai dobrar, na verdade, o orçamento do Ministério do Meio Ambiente, e é um valor que vem num momento muito importante por causa de todo o aperto fiscal das contas públicas no Brasil. Ele também falou que esse aporte traz um reconhecimento de que os países europeus enxergam o novo governo Lula com um avanço na questão ambiental. Por outro lado, eu conversei também com o professor Carlo Cauti, do IBMEC, especialista em União Europeia. Ele já vê esse aporte com uma visão mais cética, disse que esse valor do Fundo Amazônia, que está em pouco mais de 3 bilhões de euros, não seria o suficiente para conseguir, em pouco mais de 3 bilhões de reais, não seria o suficiente para conseguir dar conta de toda a proteção da área toda da Amazônia, que hoje tem cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados. Tem um outro ponto também, que é o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Por um lado, alguns especialistas acreditam que vai haver um avanço. Olaf Scholz quer se comprometer com novos passos para a ratificação do acordo que foi negociado em 2019, mas há uma resistência muito forte por parte de alguns países da União Europeia, como os franceses, justamente por causa dos produtores rurais, que enxergam que esse acordo traria muita concorrência aos seus produtos, e também há uma resistência por parte da Argentina dentro do Mercosul por causa da visão ideológica mais à esquerda e também protecionista. Então, esses são os temas principais. E aí, só para terminar, Thaís, também tem uma importância do ponto de vista dos negócios. A Alemanha tem importantes empresas no Brasil, como Mercedes-Benz, ThyssenKrupp, também outras empresas, e Olaf Scholz está acompanhado de uma delegação também de empresários, mas hoje a Alemanha é só o nosso 11º destino de exportações. Então, do ponto de vista da corrente de comércio, não é algo tão relevante. Os pontos mais relevantes são, de fato, a recomposição do Fundo Amazônia e também as conversas sobre esse acordo entre Mercosul e União Europeia. Misturando ainda a política com a economia, mas um evento super esperado é a posse do novo Congresso Nacional, né, minha gente? Porque no dia 1º, os 513 deputados, os 81 senadores tomam posse. Há aí uma taxa relevante de renovação, especialmente na Câmara dos Deputados, uma renovação que colocou o Congresso brasileiro ali mais para a direita, né, do que para o centro ou para o centro-esquerda. O PL, partido do ex-presidente Bolsonaro e de Valdemar Costa Neto, como maior bancada do Congresso Nacional. A expectativa pela reeleição de Arthur Lira na Câmara dos Deputados e de Rodrigo Pacheco no Senado. Na Câmara dos Deputados é praticamente impossível Lira não levar, e no Senado ainda tem um jogo de forças aí a ser jogado, mas
Rodrigo Pacheco continua sendo o favorito aí pela sua reeleição. De qualquer forma, além dos dois presidentes, é claro, né, todo mundo vai ficar de olho, o mercado vai acompanhar isso de perto, na composição das cadeiras que comandam a pauta e comandam os trabalhos do Congresso. A mesa diretora, as comissões, comissão do orçamento, por exemplo, né, que já que temos um poder legislativo que se apoderou de boa parte do orçamento público federal, orçamento secreto não existe mais, mas as emendas de parlamentares e de bancadas, e a gente sabe que há um esforço gigantesco para manter esse poder sobre dezenas de bilhões de reais do orçamento federal. Então, comissão de orçamento, comissão de Constituição e Justiça do Senado e da Câmara dos Deputados, que são a porta de entrada, essas duas comissões são a porta de entrada dos projetos que o governo quiser tocar para frente. E temos aqui expectativa pela reforma tributária, temos expectativa pela reforma do arcabouço fiscal, né, ou da regra fiscal, pode gastar, não pode gastar, limite para o crescimento dos gastos públicos ou não. Então, tem uma série de coisas aí para acontecer, reforma administrativa, vai rolar ou não vai rolar, né? E a distribuição dessas cadeiras importantes do Congresso Nacional também no foco para entender qual é o ambiente que o governo vai contar ou enfrentar para tocar a sua agenda no Parlamento, a sua agenda no Congresso Nacional. E nós aqui vamos continuar acompanhando, vamos acompanhar toda essa eleição e essa nomeação no meio da semana e repercutir com vocês. Vamos falar um pouco sobre a expectativa, a grande expectativa para a semana. Olha, os futuros americanos hoje e as bolsas na Europa já abriram em alta, mostrando que tem aí um pouco de... O povo está meio ressabiado com exatamente qual vai ser o tom dos bancos centrais nas decisões que vão tomar. E aqui eu estou falando especificamente do Banco Central dos Estados Unidos, da zona do euro e Banco Central da Inglaterra. Nos Estados Unidos, a expectativa é por uma redução mesmo do ritmo. Praticamente 100% dos gestores acreditam que não vai mais precisar subir o juro na velocidade com que o Banco Central americano fez desde março do ano passado. Então é uma redução de ritmo, mas qual a sinalização para até onde vai, né? Quantos ajustes ainda serão necessários para garantir que a inflação não só já tenha passado pelo seu pior, mas entre numa trajetória de queda. Na Europa e no Reino Unido, o ritmo é diferente, ainda é um ritmo maior, de 0,5 ponto percentual. A inflação lá está mais difícil de combater. Tem choque de preços de energia ainda espalhados e salários e tudo mais. Ou seja, são ambientes econômicos que acabaram se diferenciando, apesar de estarem enfrentando o mesmo problema, né? Porque tem isso. Temos um problema comum no mundo, uma alta da inflação, mas temos um instrumento para lidar com ela, com a inflação mais alta, que é a taxa de juros. Mas a dose, o efeito e a repercussão têm sido muito diferentes nas diferentes economias, e aí não só entre ricos e pobres, mas também entre os ricos. O maior exemplo disso é Reino Unido e os países que compõem a zona do euro, que estão sob o mandato do Banco Central Europeu. São 19 países com economias completamente diferentes, díspares em alguns casos, como é o caso, por exemplo, da Alemanha e da Grécia, que tem uma condição... A Grécia, por exemplo, tem uma condição de fragilidade econômica gigantesca. Então, os mercados já começam um pouco mal-humorados diante disso, tentando se manter ali numa posição defensiva até que fique claro a direção que os bancos centrais vão tomar. Hoje nós temos a participação do Vitor Cândido, que é economista-chefe da RPS Capital, e ele fala um pouco da expectativa para os bancos centrais lá fora e o que a gente pode esperar deles. Vamos ouvir. A Fed ainda está subindo, né? A parte do Fed, ele deve fazer 25 bips, né? Como a gente diz, ele vai diminuir a velocidade que ele sobe e ele já deve começar a indicar que ele vai parar ali ao redor da reunião de maio, tá? Na nossa expectativa aqui, ele ainda faz mais 3 de 25, uma agora, uma em março e outra em maio. Mas assim, o mercado já está vendo que um dos principais bancos centrais do mundo está chegando no final do aperto de política monetária. Então isso é até positivo, apesar dele ainda estar subindo. Essa expectativa já vem aumentando ali desde o começo desse mês, e aí o mercado já vai sempre andando na frente, né? A gente vê as bolsas americanas subindo, as taxas de juros embutidas no mercado americano começaram a cair as mais longas, então o mercado já está vendo que isso é positivo, isso é bom para o Brasil, tá? É um sinal que a inflação global está diminuindo e que vai ter menos disputa, né,
dos bancos centrais para ver quem sobe mais os juros. Ainda na Europa, o problema é mais grave, tem a questão energética, que vai demorar bastante tempo para acomodar, e tem um mercado de trabalho que está muito forte ainda em algumas economias, e isso, obviamente, pega a inflação de serviços. Estão vendo, né, minha gente, esse debate, como vai ser um debate delicado, e a questão da institucionalidade, né, que o Vitor Cândido falou, que também eu ressaltei aqui na abertura do episódio de hoje, de como é importante as instituições se manterem fortes e independentes, né? Porque isso leva, inclusive, a uma taxa menor de erro e de efeitos indesejáveis na economia. Vamos entender, é um grande teste para o Banco Central brasileiro, que vamos misturar um pouco com essa personificação, o fato de Roberto Campos Neto ter sido um nome muito ligado ao governo Bolsonaro, não porque foi só escolhido por ele, mas pela proximidade política que sempre demonstrou ter, e agora já como banqueiro central, que faz cara de pôquer, né? Que ninguém sabe exatamente o que pensa. Esse é o retrato ideal do banqueiro central. Nós temos Jeremy Powell, por exemplo, que está no Banco Central há muitos anos e enfrentou ataques diretos do presidente da República quando era Donald Trump. Uma coisa inédita também na economia moderna americana, né? Um presidente da República atacando o presidente do Banco Central por lá. Aqui no Brasil a gente já viveu isso muitas vezes, para a gente era comum. Não é comum, a gente não pode querer isso. Nós temos que querer uma institucionalidade e um respeito à moeda e uma proteção à moeda como um ativo da sociedade, não um instrumento de política econômica de governos, né? Esse que é o grande desafio que o Banco Central tem pela frente, de acertar o tom da sua comunicação para garantir a força da sua institucionalidade. Não é para responder à provocação ou para, né, dizer quem é que fala mais alto, não. Quem fala mais alto é a estabilidade da moeda, né? E o Banco Central como seu porta-voz, né? Porta-voz da moeda estável. E não porta-voz de uma visão política ou de uma visão sobre o país, mas o porta-voz do ambiente necessário para a estabilidade da moeda. É isso que a gente tem que esperar do Banco Central. Antes da gente terminar, quero aproveitar para dividir com vocês. Eu também perguntei ao Vitor Cândido sobre esse novo Congresso Nacional. O que esperar dessa turma que está assumindo agora e do novo comando, né, de um novo Congresso Nacional, tanto de Lira quanto de Rodrigo Pacheco. Vamos ouvir o Vitor. Sobre o Congresso, a principal coisa que a gente tem que analisar é como vai tramitar duas coisas no primeiro semestre. A primeira é a discussão do novo arcabouço fiscal, que não vai ser uma PEC, né, vai ser um projeto de lei complementar, e isso obviamente acelera. Então tem que ver como o Congresso vai ter essa discussão, como isso vai tramitar e como o mercado vai aceitar. A outra é reforma tributária, principalmente a parte do consumo, que deve acontecer, segundo o ministro Haddad, o início da discussão em abril. E uma terceira coisa é a configuração do Congresso. Assim, esse Congresso está disposto a discutir os problemas graves do país, está disposto a discutir os problemas distributivos, está disposto a discutir carga tributária, gasto. Então, tudo isso aí vai ser super importante para a gente ficar de olho no começo de 23 e nos trabalhos legislativos. Tá aí, minha gente. Começamos essa semana com essa enorme expectativa. Temos balanços corporativos importantíssimos saindo também. Aqui no Brasil, só na quinta-feira teremos o Banco Santander. Esse é um resultado muito esperado aqui por causa do caso Americanas. Santander é um dos maiores credores da varejista, um dos credores que tem a maior exposição ao tamanho do seu patrimônio, ao seu tamanho no mercado, não exatamente ao valor total da dívida da Americanas com o banco, mas o tamanho da sua exposição. Então, há uma expectativa de que o balanço do quarto trimestre já traga alguma leitura do estrago causado pela recuperação judicial da Americanas, né? Afinal de contas, não vai rolar o pagamento da dívida bilionária que a empresa tem com os bancos. Então, quanto disso já vai aparecer nos balanços? Tudo bem que o balanço é o reflexo de uma operação do trimestre passado, mas a apuração do balanço acontece agora, já durante o fato, né? A recuperação judicial da Americanas. Então, Santander sendo o primeiro a abrir a temporada dos trabalhos na quinta-feira. Lá fora, dia de Big Techs, semana de Big Techs. Temos as 4 principais espalhadas durante a semana. Meta, que é a dona do Facebook, Alphabet, dona da Google,
Apple e também Amazon, as 4 no centro das atenções e, claro, a gente vai trazer todas as repercussões aqui no nosso podcast. A semana está só começando, vamos juntos desde já. Um beijo, se cuidem e até! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição e sonorização Caio Corraine. Coordenação técnica Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.